Boa noite a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos envolva sempre com a sua bênção. Certa vez, um astronauta dialogava com um neurologista. O astronauta era ateu, o neurologista cristão. E nesse diálogo discutiam sobre a existência de Deus. Logicamente, o astronauta usava os seus argumentos para negar a existência de Deus. E ele dizia: já estive muitas vezes no espaço e nunca vi Deus nem anjos. Eles não existem. O neurocirurgião cristão respondeu o seguinte: eu também já operei muitos cérebros inteligentes e nunca encontrei nenhum pensamento. E os pensamentos existem, nós pensamos de forma constante, não podemos localizá-los através de uma cirurgia, no entanto, pensamos. Então, o fato de não podermos localizá-los, detectá-los através de instrumentos, através do bisturi, isso não quer dizer que eles não existam. E o cérebro é tão pequeno em comparação ao espaço. Deus não é visto, porque ainda nos falta o sentido. Os espíritos dizem: falta-nos o sentido para podermos ver Deus. A ciência caminha para o aceitar de um sexto sentido, que é a intuição. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que a intuição é uma via que nos permite o contato com outras realidades, com as realidades espirituais. Quantas vezes os espíritos amigos não nos intuem para que possamos seguir este ou aquele caminho? É bem verdade que nós, na invigilância que é própria ainda do ser humano, não acatamos ou desviamos os nossos pensamentos das sugestões que eles nos passam, das boas sugestões que eles tentam nos passar. Falta-nos ainda a compreensão para podermos também aceitar e detectar o que é via intuitiva e o que é o próprio pensamento. Nós, quando acertamos o passo, muitos de nós, dizemos: nossa, eu tive uma ideia brilhante. E nos esquecemos que essa ideia brilhante pode ter sido a influência de um amigo espiritual intuindo-nos para o caminho acertado. Outras vezes temos os pensamentos negativos, porque nós ainda nos sintonizamos também com os irmãos inferiores. E aí, eles também procuram nos intuir, só que para o mal. Na realidade, dizem os espíritos, nós, na maioria das vezes, agimos sob a influência dos espíritos, muito mais do que imaginamos. Está no livro dos Espíritos, que a nossa ação no dia a dia é extremamente influenciada por esses espíritos, bons ou maus. Depende da nossa sintonia. Daí a importância do orai e vigiai. Orai
porque através da oração estabelecemos a sintonia e a vigilância, a atenção em todas as nossas ações. O que eu vou fazer agora é bom para mim, para o meu irmão, para aqueles que caminham ao meu lado, à minha retaguarda ou à minha frente? Faz bem ao próximo? Isso que eu vou realizar, eu gostaria que fizessem igualmente para mim? Aquela ação que vai trazer alguma consequência na vida do próximo, é boa ou má essa consequência? Essa ação vai ter reflexos positivos ou negativos. Daí a importância do vigiar, a atenção em tudo o que vamos realizar em nosso dia a dia, na certeza de que através do cérebro perispiritual, perispírito, porque na realidade nós temos corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, a essência, que é a alma ou espírito, e temos ainda um outro corpo que André Luiz chama de corpo mental. Então, na realidade, é a essência, o espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico. De que forma eles interagem? O espírito, que é o ser pensante, ele age sobre o corpo mental. O corpo mental age sobre o perispírito, e este, por sua vez, age sobre o corpo. Então é essa interação que acontece do espírito, corpo mental, perispírito, corpo físico. A saúde ou a doença, somos nós mesmos que desencadeamos, ou pelas ações do passado, ou pelas ações do presente. Mas quais seriam essas ações? O próprio pensamento. Já se inicia com o pensamento, que é a ação do espírito sobre o corpo mental, perispírito, corpo físico. O pensamento positivo age promovendo saúde. O pensamento negativo age promovendo a enfermidade. Pensamentos e sentimentos. Jesus, em sua passagem pela terra há 2000 anos, deixou como ensinamento máximo, como ensinamento maior para as nossas vidas, o amor. E muitos estudiosos já estão admitindo hoje que o amor é a principal arma, no sentido positivo, que promove a saúde. Aquele que ama indistintamente, aquele que procura compreender o seu irmão de caminhada, que perdoa, que compreende, que tolera, que aceita as imperfeições alheias, não no sentido de aprová-las, de bater palma para o erro do outro, não é isso, mas no sentido de compreender, aceitar aquilo que ainda não pode ser modificado na ação do irmão de caminhada. Essa compreensão da vida promove bem-estar, traz saúde, equilíbrio. Então, o ensinamento de Jesus de 2000 anos é lição evangélica, é lição para a ciência
porque vem nos mostrar, vem nos provar que o amor gera esse equilíbrio. Bom, mas nós trazemos enfermidades do passado, nós renascemos com determinadas limitações, deficiências, consequências da falta de amor, das vidas pregressas. Então, se o hoje é reflexo desse passado, remoto ou próximo, o nosso amanhã depende das ações do presente. Tudo que fizermos, tudo que pensarmos, tudo que sentirmos no hoje vai se refletir no hoje e no amanhã, porque o reflexo muitas vezes não é apenas no amanhã. Quantas vezes aquela explosão de raiva, aquela revolta já desencadeia uma gastrite ou uma úlcera estomacal? Tudo isso é reflexo das nossas intemperanças, da nossa invigilância, da falta de amor, da falta de compreensão, dessa falta de controle, desse desequilíbrio, desencadeando as enfermidades também do presente. Então, muitas vezes nós sentimos no corpo físico o reflexo do que fizemos no passado e do que estamos fazendo agora. Quantas vezes esse reflexo é imediato? A ira, a revolta, a cada dia, a gente explode hoje, explode amanhã, fica com raiva, o organismo libera substâncias que já vão causar danos ao nosso perispírito e corpo físico, porque a ação ocorre dessa forma. O desequilíbrio é do espírito. Quem se desequilibra é o espírito. Ele é o enfermo, ele é o doente, porque se nós tivéssemos equilíbrio em todas as situações, isso provaria um avanço, uma evolução maior de cada um de nós. Mas ainda não nos encontramos nesse estágio. Ainda temos muitas crises de raiva, de revolta, de desamor, de pensamentos inferiores que chegam e nós damos guarida. E aquele pensamento do espírito agindo no corpo mental, no corpo espiritual, no corpo físico. As lesões vão ocorrendo dessa forma, do perispírito, do espírito, até chegar ao corpo físico. E por que o perispírito tem esse poder de ação sobre o corpo físico? Porque ele se une ao corpo físico, molécula a molécula, célula a célula, do perispírito com o corpo físico. Por isso que se diz que o perispírito é o molde, é o que origina. Aliás, quando nós reencarnamos, tendo a possibilidade de escolher o corpo, provavelmente algumas escolhas nós já fizemos. Algumas talvez tenham sido determinadas pelo mundo espiritual, porque de acordo com a evolução do espírito, ele vai tendo permissão para fazer as suas escolhas. Enquanto o espírito não tem essa bagagem, as reencarnações são compulsórias. Por quê? Porque ele ainda não consegue discernir o que é bom. Então, ele poderia até dizer: Deus não foi bom para comigo, mas na realidade é exatamente o contrário. Como Deus é amor, é misericórdia, Ele nos dá muitas vezes não o que a gente pede de imediato, Ele nos dá o que é necessário.
E nós precisamos ter a compreensão para analisar e perceber isso. Quantas vezes durante a própria encarnação a gente percebe que aquilo que nós pedimos e que não nos foi dado naquele momento, lá na frente a gente diz assim: poxa vida, que bom que eu não recebi isso que pedi, porque olha, observando tudo o que aconteceu, o melhor foi aquilo que Deus me deu. Então, por isso que durante a encarnação nós estamos numa escola abençoada, o corpo físico, a reencarnação é essa oportunidade bendita de compreendermos através das provas, através das dores, das dificuldades, que Deus tem nos dado sim aquilo que nos é necessário. Nós, porém, muitas vezes buscamos através do livre-arbítrio aquilo que ainda não é bom para nós. Estamos no estágio do livre-arbítrio, fazemos as escolhas. Enquanto os animais agem pelo instinto, pelo impulso, nós, seres inteligentes, vamos fazendo escolhas. Quantos caminhos ao longo da vida, quantas escolhas nós fazemos? Eu vou trabalhar em tal setor ou não? Eu vou trabalhar hoje ou não? Eu vou tirar uma folga, eu quero me divertir, eu quero curtir a vida. Quantos pensam assim? E acham que viver é curtir a vida no sentido de não trabalhar, não estudar, não aproveitar as oportunidades que surgem para que a gente cresça, para que a gente aprenda e se desenvolva espiritualmente. Quantos preferem a cama, o descanso, o lazer, mas não servir um prato de sopa a quem tem fome, levar uma palavra amiga ao que sofre, ajudar a dar um banho num doente? Eu não estou com isso dizendo, e nem a doutrina espírita nos pede que a gente não tenha lazer, que a gente não tenha os momentos nossos com a família. Pelo contrário, a doutrina espírita, a mensagem do Cristo nos recomenda equilíbrio. E esse equilíbrio é ter a hora das refeições, é ter a hora do trabalho, é ter a hora do lazer, do estudo, da boa leitura, do atendimento aos irmãos necessitados, e que no nosso dia a dia a gente haja como cristãos. Porque eu não preciso ter uma hora específica para fazer a caridade. Eu tenho que vivenciá-la em cada momento da minha vida. Lá onde eu trabalho, para todos nós, lá onde a gente trabalha, nós temos contato com pessoas? Temos contato. Como nós nos relacionamos? Com aquele amigo de trabalho que chega num determinado dia com o seu olhar triste, com aquele semblante cansado, aflito. A gente tem percebido isso? Nós temos olhado para os irmãos como seres humanos, companheiros de jornada. Não é por acaso que nós estamos juntos, no trabalho, no lar, com os vizinhos. Nada é por acaso. Como nós temos nos relacionado com o nosso irmão de caminhada? Então é isso. Claro, nós podemos e devemos ter o dia que a gente serve a sopa na casa espírita, então tem um horário, mas não podemos pensar que enquanto a gente serve a sopa, 1 hora por semana, ou 2 horas, 3 por semana, que ali
com aquela ação, nós já estejamos quites com a consciência, com o próximo, com Deus. Não, não é só isso, é o dia a dia. Devemos ter esses momentos, mas não podemos nos esquecer que lá em casa, aquele filho, aquela esposa, aquele irmão que podem estar precisando de uma palavra amiga, temos que oferecer. Aquele vizinho que a gente sabe que está doente, que está desempregado, nós fomos falar com ele, fomos visitá-lo, fomos oferecer a mão amiga. Talvez a gente não tenha o dinheiro, mas podemos encontrar caminhos juntos, através de uma instituição, através de alguém que a gente conheça para indicar um trabalho. Enfim, temos feito verdadeiramente a nossa parte no dia a dia. No dia a dia. Não nos esqueçamos que muitas vezes dentro de casa a gente tem um problema. Dentro de casa nós temos o irmão aflito, o irmão desesperado, o filho oprimido por algum problema lá fora, no trabalho, nas suas relações. Aquele filho que parece ser rebelde. Tem uma história que está no livro SOS Família, do Divaldo. Na contracapa do livro tem a história de um jornalista. Talvez eu até já tenha comentado aqui, mas há bastante tempo eu vou repeti-la. Esse jornalista, ele tinha 3 filhos, ele era famoso, ele tinha nome, ele se destacava em seu trabalho, né? Eram reuniões constantes, viagens. Hélio Fraga, de Belo Horizonte. E este senhor, tendo um garoto já com 15 anos de idade, uma menina com 14 e um outro menor. E ele não percebia as necessidades dos filhos, porque os compromissos do trabalho exigiam que ele ficasse até altas horas da noite no estúdio da TV, que ele viajasse, que ele fizesse o seu trabalho, né? E ele não podia participar das reuniões dos filhos na escola. Ele nunca pôde estar presente nessas ocasiões importantes para os filhos. E num determinado dia ele descobre que o garoto já estava completamente perdido nas drogas e não houve condições de salvá-lo. Em uma overdose, ele perde o seu filho Luiz Otávio, com 15 anos de idade. E a menina já havia se prostituído. Está lá no livro SOS Família. A menina foge de casa e nunca mais eles tiveram notícias da filha. Não conseguiram mais encontrá-la, nem viva, nem os restos mortais. Não conseguiram mais encontrá-la. E ele diz, nesse depoimento, que a cada ano ele pensava em aumentar as linhas na declaração de renda. Essa era a sua preocupação, aumentar as linhas na relação dos bens, dos imóveis, porque ele era famoso, ele ganhava muito bem. E aí, no depoimento ele diz, hoje, se todos os meus bens se transformassem em cinzas, já não teria a menor importância. Eu daria tudo para apagar da lista de declaração de bens todos os meus bens, se eu pudesse recolocar na lista dos dependentes os nomes de Luiz Otávio e Priscila. Então, como os valores mudam ao longo da nossa caminhada, como os valores vão sendo
modificados, né? Hoje, com 53 anos, claro, a gente se preocupa com o trabalho e com o sustento da família de forma digna, sem dúvida, e deve ser a nossa preocupação, sim, que a gente consiga para a família o pão de cada dia através do trabalho digno. Isso é da lei, é a lei do progresso, faz parte da nossa condição evolutiva. Porém, acumular bens, diz Emmanuel, o que nós temos, ele faz uma distinção entre o que a gente tem e o que a gente detém. O que a gente realmente tem, diz Emmanuel, no livro, num daqueles 4 livrinhos que começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Está no livro Fonte Viva. Ele diz que nós temos realmente aquilo que a gente vai levar. É o amor, isso a gente tem. O amor ou o ódio. O bom pensamento ou o pensamento inferior. Isso é nosso. É nosso. É o que a gente leva quando deixa o corpo. O que nós detemos é temporário. A gente detém os empréstimos que Deus nos concedeu. O carro, a casa, o apartamento, a propriedade rural, né? A fazenda, o sítio, a chácara. Isso a gente detém, é temporário, não nos pertence. Fica aqui. Isso fica. Nós não levaremos nada disso. Nada disso. Fica realmente. Tem até uma piadinha sobre os bens materiais, né? Um senhor, ele era tão materialista, mas tão materialista, que ele dizia: eu quero levar no caixão tudo que eu puder, quero levar. E a família então colocou uma certa quantia, né, lá no caixão, dinheiro vivo. Aí chegou um senhor, viu aquilo, quis saber a razão, né? Falou: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um cheque, ele desconta do lado de lá e eu vou pegar esse dinheiro. Por quê? Porque não adianta, nós não vamos usar nada disso do lado de lá, nada disso, fica mesmo, fica aqui. Agora, o uso que a gente fez desses bens, isso sim vai ter peso. Vamos imaginar que alguém tenha uma grande indústria ou uma pequena indústria e ofereça alguns empregos. Como são tratados esses empregados? Será que o proprietário, o empregador, está pensando apenas no seu enriquecimento, explorando os subalternos, explorando os seus empregados? Se ele está agindo assim, tudo aquilo que ele detém está lhe fazendo um grande mal, porque espiritualmente ele só não está regredindo porque o espírito não retroage, não regride, mas ele está estacionando, adquirindo débitos que ele vai ter que ressarcir um dia. Agora, se ao gerar emprego ele procura tratar bem os seus empregados, no sentido de enxergar ali a continuidade da sua família, participação nos lucros da empresa, preocupando-se com a saúde dos filhos dos empregados, com a educação dos garotos, ele está investindo da melhor maneira. Ele está investindo para quando partir, para quando deixar para trás a vestimenta física, que também é empréstimo. O próprio corpo fica.
Nós não partimos com esse corpo carnal, é o perispírito que acompanha o espírito. E esse espírito levará em si mesmo as marcas, boas ou más, de todas as nossas ações. Todas as nossas ações. As marcas ficam como num livro aberto. Olha, como num livro aberto. E eu vou citar um pequeno trecho também do nosso lar, viu? Algumas falas talvez sejam até repetitivas, porque graças a Deus eu já vim várias vezes aqui, tenho o maior prazer em vir. Já tinha esse débito, né, Luiz? Eu já estava com esse débito há bastante tempo, né, Luiz? Porque a última vez eu não pude, e algumas falas se tornam repetitivas. Mas está lá, em nosso lar, que uma senhora chegou às portas do nosso lar, pedindo socorro. Ela queria atendimento, ela estava em sofrimento, e o André Luiz, então, ao ver aquela senhora em frangalhos, ele se compadece e pergunta: não vão atendê-la? Lísias, o enfermeiro, né, do nosso lar, ele diz: olha, aquela irmã, ela se apresenta dessa forma, ela está nessa condição, mas ela não está arrependida das suas ações. Ela ainda acha que ela tem direitos. E observe no seu perispírito as manchas escuras que ela tem. As manchas escuras, cada mancha escura representa um débito. Era o que ele enxergava. A outra, que já tinha uma evolução maior, Veneranda, se não me engano, Veneranda diz assim: observe que em cada mancha tem um feto. Ela era, ou deveria ter sido, uma profissional da saúde. Cada mancha escura, e eram 58, cada mancha escura representa um aborto que ela realizou como profissional, que deveria ser da saúde. E não eram abortos terapêuticos, não eram abortos para salvar a vida da mãe, porque até a doutrina espírita aceita que quando se trata de salvar a vida da mãe, que se pratique o aborto. Mas não, ela praticava porque era mercenária, porque fazia comércio, praticava esses abortos para enriquecer ilicitamente. Então eram abortos clandestinos. Cada mancha escura, um feto, um aborto por ela praticado. E então disseram que ela ainda não estava em condições de ser atendida, porque ela pedia socorro, piedade, sou uma sofredora. E ao receber a informação de que nosso lar ainda não poderia recebê-la, ela sai blasfemando. Ela não estava arrependida. E quando lhe disseram que ela havia cometido todos esses delitos, ela questionou: eu fui uma trabalhadora, eu fui uma serva fiel, por aí, né? Como nós já imaginamos, tentando se desculpar. E assim nós levaremos conosco as marcas das ações, boas ou más. Tudo se refletirá nesse corpo espiritual que é o perispírito. Então, o perispírito modela o corpo físico de acordo com as necessidades quando reencarnamos. Leva para o mundo espiritual, após o desencarne, as marcas boas ou negativas de tudo que o espírito vivenciou naquela encarnação. Se ele saldou débitos ou se ele contraiu novas dívidas. As marcas acompanharão
o perispírito e o espírito. E na futura reencarnação, novamente, a necessidade determinará as condições do corpo físico. Lesões, deficiências, inteligência brilhante ou a idiotia, de acordo com o programa estabelecido para aquela nova encarnação. Vamos imaginar que o espírito renasça tendo que desempenhar a função de médico. Ele terá, naturalmente, uma inteligência brilhante e, quando conquistar o seu título, aí ele vai exercitar no bem ou no mal, porque ele terá sempre o livre-arbítrio. Então ele quer fazer medicina, só que ao concluir o curso, ele pode se levar pela ganância ou pelo amor. E aí ele fará do bisturi, de todos os materiais que usará na profissão, de acordo com o que determinar o seu coração. Se ele tiver amor e consciência desse dever profissional, ele vai realizar trabalhando no bem. Se for ganancioso, fará operações sem necessidade, porque isso acontece muito. Quantas cirurgias são feitas sem necessidade, principalmente as pagas, E por aí afora, depende de cada um. E em cada profissão que a gente, não é o médico, é o professor, é o gari, cada profissional na sua área. Eu até comento e falo sempre isso. Lá em Colônia nós temos um rapaz que poda as árvores. Ele vive cantando, então ele leva alegria, o seu sorriso, enfim, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, podando árvores. Está cumprindo bem o seu papel. Está cumprindo bem o seu papel. Talvez muito melhor do que aquele doutor que não tem consciência do seu dever. Não é a posição social, não é o título que vai fazer a diferença. É o uso que nós fazemos do título, do dinheiro, de todos os bens que nos foram confiados pela providência divina. O uso que nós fazemos, isso sim tem peso, positivo ou negativo. Então, que a gente use no dia a dia os recursos que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Nesses dias que antecedem o Natal, um novo ano, os nossos corações parecem mais sensibilizados até, em razão das luzes, do brilho, das propagandas parecem mais sugestivas, com aquele fundo musical, embora infelizmente muitas delas tenham lá o objetivo da venda, do comércio, esse mundo capitalista, infelizmente, capitalista da forma como se apresenta, mas caminha para as mudanças necessárias, porque o homem vai percebendo que esses bens não lhe satisfazem. Quantas pessoas ricas, quantas pessoas famosas, quantos atores, atrizes com uma beleza física inquestionável, infelizes. Quantos que cometem suicídio porque a fama não lhes trouxe a alegria de viver, o dinheiro não lhes proporcionou a felicidade. Tudo que é necessário é bom.
O supérfluo nos faz mal. Tudo que é supérfluo nos faz mal. Então, que a gente repense tudo isso e reavalie nesse findar de ano o que nós verdadeiramente queremos ter. Ter, não deter. E o ter, esse ter na visão de Emmanuel, que é o ter bons pensamentos, bons sentimentos, pensamentos e sentimentos. Esse ter, no sentido de ser, o ser, né, é que vai ter um grande peso quando deixarmos o corpo físico. Aquilo que nós detemos temporariamente fica, é empréstimo, somos usufrutuários, não nos pertence. Deixaremos aqui mesmo. Então vamos reavaliar nesse findar de ano o que nós queremos para as nossas vidas, o que precisa ser mudado, o que pode ser mudado, o que nós podemos fazer além. Sempre é possível fazer um pouco mais. Ainda li um pensamento hoje que diz assim: entre pedras nascem flores. Entre pedras nascem flores. Ali, às vezes, num local onde a gente não consegue imaginar como pode surgir uma plantinha e ali está a vida. Então, é porque nós podemos fazer onde parece impossível. Nós podemos fazer alguma coisa para tornar esse mundo melhor. Meus irmãos, que o Natal possa nos trazer essa oportunidade de repensar, que nós armemos, além das árvores que todos nós temos em nossos lares, nas instituições, mas que a gente arme em nossos corações uma árvore muito grande, e ao invés de colocarmos presentes, coloquemos os nomes dos nossos amigos, das pessoas que nós conhecemos. Procuremos nesses dias lembrarmos dos familiares, dos amigos, das pessoas que nós conhecemos com muito afeto, com muito carinho, e estaremos colocando em nossos corações os seus nomes. E que essa árvore tenha galhos bastante extensos, para podermos buscar, através do pensamento, aqueles irmãos que estão distantes, e que as suas raízes sejam profundas, que elas nos deem o verdadeiro sustento, a água do amor, os sais minerais da compreensão, da fraternidade, do entendimento, para que a nossa vida seja melhor. E não desarmemos essa árvore quando se iniciar um novo ano. Alimentemos as suas raízes, para que novos galhos possam surgir, novos amigos, novos irmãos, aos quais possamos endereçar o nosso carinho, o nosso amor, todo o nosso afeto. Muita paz, que Jesus nos abençoe agora, Senhor.